graça e a paz do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, para todos aqueles que estarão novamente conosco. Nós estamos alegres, vivendo este tempo com Deus e hoje estamos fazendo esta gravação, porque novamente nós vimos que o sinal está instável e não vamos ficar perdendo tempo caindo o sinal, né, e trazendo uma transmissão ruim para vocês também. Então, aqueles que estiverem assistindo posteriormente a esta gravação, tá? Que nos perdoem por não estar fazendo ao vivo, mas o Espírito é o mesmo, que habita em todos, como diz a palavra. E eu quero estar sendo breve, tentar encurtar mais ainda este tempo, porque o pensamento nosso é este tempo aqui de alimento diário, sendo um tempo de devocional. E hoje nós vivemos num tempo, infelizmente, corrido, né? Nós sabemos que é errado, né? Infelizmente, nós temos que ficar correndo para as coisas de Deus, mas muitos não têm a possibilidade de ficar em casa. Alguns estão no trabalho, alguns abrem no trânsito, então não dá para ficar muito tempo fixado naquilo para ver. Pode se ver de novo em casa, com tranquilidade, mas a maior parte do tempo estamos fora. Então nós temos que também pensar nessas pessoas. Por isso, então, vamos tentar ser mais breves para poder ir com a mesma assimilação ou até melhor. Amém? Bom, vamos lá. Nosso raciocínio de hoje é o seguinte. Ontem nós citamos algumas passagens, né, falando sobre esperança, falando sobre... e esse é um reflexo que eu sempre friso. Nós temos que manter a esperança, nós temos que manter a fé. E voltamos a citar sobre Paulo. E hoje, para variar, vamos continuar falando alguma coisa que Paulo disse, né? Uma das coisas que Paulo disse, está na carta de Romanos, capítulo 5, que reafirma aquilo que nós temos falado e algo mais, tá? Que a palavra de Deus sempre acrescenta. Então vamos acrescentar algo mais hoje dentro daquilo que falamos ontem. O que se passou neste período? Vamos lá, capítulo 5. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos lá. Nesta passagem nós já estamos vendo de cara o que nós falamos e temos falado, que a paz nós vamos encontrar em Cristo e não no mundo, ok? Que somente através dele nós vamos encontrar a perfeita paz. Só por intermédio dele é que nós vamos ter igualmente a paz, a fé perfeita, tá? E a abundância de privilégios que vem junto no pacote da graça de Deus para aqueles que são deles. E aí, com tudo isso, nós nos apegamos à esperança de vermos o Senhor, de estarmos com Ele. E ele diz no verso 3 ainda: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Não é redundância aqui, apesar de parecer, mas é Deus mostrando que se você tem esperança no começo, se você do meio da tribulação permanece firme, você está ganhando experiência, e esta experiência vai fazer com que você permaneça com a esperança. E ela cada vez vai fortalecer, e vai se tornar uma barreira que vai ficar intransponível para qualquer coisa que vier te atacar. Nada vai abalar a sua fé, a sua esperança vai ser firme em Deus. E outra, a esperança, no verso 5, diz que ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou foi cedido. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ok? Nós éramos fracos. Fracos no quê? Vamos entender. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui é onde está a nossa fraqueza. Todos nós, como nós temos falado, nós pecamos e fomos destituídos de Deus. Romanos 1:8. Ok? Mas isso nos mostra a nossa fraqueza humana, a nossa fraqueza de manter os nossos objetivos. Nós ficarmos centrados em algo
em um alvo. Nós somos variáveis, né? Nós titubeamos numa decisão, né? Quando nós somos afrontados, nós geralmente colocamos o pé atrás, não nos mantevemos, nós não ficamos parados, estáticos e suportamos a carga e damos um passo à frente. Não, geralmente nós damos um passo atrás, né? Mas não um passo atrás para nos firmar na nossa posição. Geralmente nós damos um passo atrás porque nós temos medo do que vem à frente. Por quê? Aqui nós mostramos a nossa fraqueza. Isso acontece porque a nossa esperança não está totalmente em Deus, porque a nossa fé ainda não está totalmente provada e aprovada, tá? Como nós temos falado. E aqui diz também que Cristo morreu por nós quando éramos fracos, pecadores, tá? Porque ele disse aqui, nós ainda éramos pecadores. Ah, mas nós deixamos de ser? Não, mas nós éramos pecadores injustificados. Agora nós somos justificados por Cristo. Porque diz aqui no 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Veja, o sangue de Cristo é o que vai fazer com que a ira de Deus passe longe de nós. Naquela situação, no passado, Moisés, quando ele já estava falando para o faraó que tinha que libertar o povo, e o faraó não queria, uma das últimas pragas que ele fez foi qual? Os primogênitos têm que ser levados. E o que aconteceu? Ele avisou, o espírito da morte vai vir. Ele não quis dar ouvido. Deus então providenciou. Ele vai vir sobre todas as casas, mas ele não entrará na casa e não ceifará a vida daqueles que estiverem com o umbral das portas e das janelas marcada com o sangue do Cordeiro. Um Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, puro. E isto simbolizava Cristo Jesus. Então, se o sangue de Jesus Cristo estiver em nós, marcado nas tábuas de carne do nosso coração, nas janelas da nossa alma, nas portas de entrada, né, visual, auditiva, né, da nossa vida, do nosso sentimento, nossas emoções que nós falamos ontem, tá? Então nós estamos selados e o espírito da morte passa direto. Então essa ira de morte que virá sobre a terra não nos alcançará. E no 10 tem ainda, porque se nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja bem, nós então estamos dizendo aqui bem claramente o que a palavra de Deus nos afirma. Que nós éramos inimigos de Deus. Tá? Nós éramos inimigos de Deus. Aí onde estava a nossa fraqueza. Nós estávamos distantes de Deus. Mas a partir da hora que nós começamos a ouvir a palavra de Deus e nos sentamos para ouvir, como nós falamos ontem, tem aquela parcela dos ouvintes que ainda vão na igreja, mas só para ouvir, você passa de ser inimigo para ser um meio inimigo, um servo, né? Só que o servo geralmente é assim, se você paga ele bem ou se você mete o chicote, ele trabalha legal, não é? Era assim que trabalhava o servo dentro da casa do seu senhor, né? Ou ele trabalhava direitinho porque ele era bem pago, porque tinha aquele servo que tinha liberdade e optava por ficar ainda servindo o seu senhor, ou tinha aquele servo que era escravo mesmo e na chibatada ele trabalhava legal. E para não ter que ir para a chibata, então ele trabalhava melhor ainda, né? Então tinha essa condição aí, tá? Trazendo para um contexto. Só que hoje nós não somos mais isso. O Senhor Jesus Cristo disse que, lá em João 15, do 13 ao 15, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Que foi o caso que nós lemos aqui. Tá? Porque se quando nós éramos ainda inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, então Jesus deu a sua vida para nos reconciliar com o Pai. Então ninguém tem maior amor do que Ele. Não se deixe enganar. Historinhas vão ser contadas, muito uma mais bonita que a outra, de vários personagens que o homem vai inventar durante a história e que o diabo vai incutir na mente destes para escreverem, para criarem filmes, para fazerem todo tipo de propaganda enganosa, mentirosa, porque o Satanás vive de propaganda enganosa. Fake news, Satanás foi um dos primeiros a criar, tá? Não o primeiro. Então, essa é a questão. Só que no verso 14 ele diz lá de João 15 que vós
serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se vocês seguirem os mandamentos, se nós seguirmos os mandamentos de Deus, nós vamos ser amigos de Deus, certo? Então, peraí, nós éramos inimigos. Agora, se nós seguimos os mandamentos de Deus, ele está dizendo que nós vamos ser amigos de Deus, tá? Desde que nós sigamos o que ele nos ordena. Sendo assim, nós deixamos de ser aquele servo, né, que trabalha ou por medo ou por decisão própria, mas dependendo de pagamento, para sermos chamados agora de amigos, que faz pelo outro porque o ama, porque quer estar com ele, porque tem relacionamento com ele, porque é amigo dele, porque ele disse, já não os chamamos mais de servos, mas agora te chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor diz ou pensa, mas o pai, ele torna conhecido aos seus amigos aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer realizar, aquilo que ele pensa. Então, ou seja, se o Senhor tem falado com você algo e no seu coração ele tem confirmado, que essas palavras venham a confirmar então na sua vida a esperança da glória de Deus. Tudo, como nós temos falado, um dia passa. A tribulação, a fome, a peste vão passar, tá? Mas as palavras de Deus vão permanecer. Né? Tudo nesta terra vai ter um fim. Teve um começo, tem um meio e tem um fim. Mas o nosso Deus e a sua palavra estão se renovando constantemente. Esperança, experiência, esperança, experiência, esperança, experiência. É a palavra de Deus fazendo uma reforma constante, fazendo uma reconciliação constante, fazendo um renovo constante. A palavra de Deus se renova cada manhã, ela se renova cada dia. É a mesma palavra lançada, mas as promessas dele vêm acarretadas em infinitas bênçãos, infinito poder. Então, em nome de Jesus, que você possa estar sendo cheio da graça de Deus neste dia, que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, que você possa receber mais fé em seu coração, que você pare de murmurar no meio das lutas, no meio das tribulações. Não murmure, não reclame, principalmente não lance sobre Deus a carga que não é dele, tá? E não segure também a carga que não é sua, porque ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, tem esperança, confia nele e ele por ti tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tem esperança nele e ele atenderá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, segue por este caminho e ele vai te levar a pastos verdejantes e é um caminho seguro, é um destino certo, há um porto seguro e você vai estar nas mãos do Senhor todo o tempo, sendo guardado, sendo abençoado. E naquele grande dia, o Senhor virá para te buscar e você verá, tudo valeu a pena. A nossa vida aqui embaixo, o nosso sacrifício aqui embaixo, né, valeu a pena. A nossa espera, manter a nossa esperança em Deus, valeu a pena. Porque o próprio Deus, ele quando revelou ao seu filho que já estava chegando o tempo e ele tinha que ir para o Getsemane, e ele lá orando, começou a verter sangue pela sua pele, saindo pelos seus poros. E nós já falamos sobre isso, quando o que acontece. É uma aflição tão grande, uma coisa tão horrível que a pessoa sente, que as suas emoções ficam tão fortes, tão abaladas, uma sensação de morte tão horrível que vem sobre a pessoa, que ela emana sangue pelos poros, sai pelos olhos, sai por todo lugar. Jesus passou por isso. Tamanha aflição, porque diz a palavra que ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, a nossa transgressão, a multidão de pecados da humanidade inteira que existiu, que existia no seu tempo e que vai existir. Ele carregou sobre ele todo o peso da nossa culpa e ele sentiu todo o peso da morte que Satanás estava planejando sobre a humanidade. Veio tudo sobre ele. Por isso ele teve aquele momento de chegar ao Pai e falar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deixa passar essa aqui. Será que precisa mesmo? Foi as palavras de Satanás que ele estava tentando brotar o que ele tentou ir lá atrás, nos 40 dias no deserto. Mas ele
era firme no Senhor. A sua esperança estava sempre sendo renovada. A sua esperança e a experiência que ele passou durante aqueles 3 anos o fortaleceram ainda mais como homem na terra. E ele simplesmente falou: Pai, no entanto, o meu desejo da carne que eu vivo neste momento pode estar pedindo para que tudo passe, que eu não tenha que passar por isso. Mas, no entanto, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Porque a minha vontade, ela é incompleta se eu for colocar-me como um homem simples na terra, mas se eu me colocar como, não mais como servo, mas como teu amigo, e sabendo que o Senhor está me revelando, sabendo que o Senhor espera de mim, sabendo que o Senhor reserva para mim, eu vou ter a certeza, e tenho a certeza, de que os teus planos são melhores que os meus. Então, os seus sonhos também são maiores que os meus. Então, realiza a tua vontade em mim, que eu seja um instrumento da tua vontade. Que se complete aquilo que o Senhor mandou eu à terra. E ele fez isso, ele foi até a cruz, se entregou por mim e por você, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância, para que a nossa esperança fosse depositada sobre ele e nós tivéssemos a certeza de novos céus, nova terra e uma vida eterna, abundante na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia, que o Senhor te guarde e que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça e o amor de Deus Pai e a comunhão que é do Espírito Santo permaneça sobre ti, hoje e sempre. Fique na paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Amém.